Mateus, capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quero também agradecer a Deus as bênçãos que nós recebemos durante a semana. Foi uma bênção, foi uma semana cheia de bênçãos, né? Semana cheia de bênçãos. Conheci novas pessoas que querem conhecer a mensagem do terceiro anjo nessa semana, né? E entrarem em contato conosco. E já estamos dando os primeiros passos para que essas pessoas conheçam a Cristo e a mensagem final desta geração, né? Que é a mensagem do terceiro anjo. Eles estão contentes, felizes por estarem abraçando assim a mensagem do advento. Que Deus seja louvado. Hoje, queridos, nós vamos falar um tema muito importante, um tema que realmente toca no nosso coração. O triunfo do remanescente é o tema de hoje. Interessante, quando nós falamos sobre o remanescente, vem na nossa mente, o que será remanescente, né? A Bíblia diz que remanescente é resto, né? No meio de bilhões de pessoas deste mundo, vamos ter apenas um resto de pessoas preparadas, pessoas que renunciaram tudo para obter a pérola de grande preço. Jesus contou uma parábola da pérola de grande preço, que o homem vendeu tudo quanto tinha para comprar, né? E apenas o resto deste mundo é que vai comprar esta pérola, é que vai desfrutar do valor desta pérola. Então é importante nós sabermos que o triunfo, como é que será o triunfo do remanescente, como será o triunfo da igreja, né? Como que será as provas que vamos atravessar daqui para frente. Desde a fundação do mundo, a igreja de Cristo tem sido perseguida. O que fizeram com os patriarcas, que está registrado na Bíblia Sagrada? O que fizeram com os profetas? Os que fizeram com Jesus? O que fizeram também com os apóstolos, com os valdenses, com os reformadores do século XVI? O que tem acontecido no mundo do advento, no mundo adventista, no mundo protestante? Hoje a perseguição continua cada dia mais aumentando e a profecia mostra que a igreja será provada. No livro do profeta Daniel, no capítulo 12, lá diz que a igreja vai passar por um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então é importante, queridos, nós continuarmos firmes. O hino que nós acabamos de cantar fala sobre homens fortes, homens corajosos, homens que não se compram, homens que não se vendem, homens que não desanimam, embora as circunstâncias sejam as mais difíceis e probantes. Nós precisamos avançar sobre qualquer circunstância. Não podemos desanimar. Não podemos desanimar. Interessante é que quando Cristo caiu com a cruz, o primeiro impacto que veio na mente de muita gente: se Cristo caiu várias vezes com a cruz, quem levaria a cruz? E essa jornada chegaria ao final, até o Gólgota. Deus enviou um sirineu e levou a cruz de Cristo até o lugar chamado caveira. Ele não sabia de nada, mas estava fazendo uma obra para Deus ali. A vida daquele homem, a partir de então, foi diferente. Interessante é que Cristo tombou, Cristo caiu, mas não desanimou. Muitas vezes, nós lemos nas Escrituras Sagradas que muitos já tombaram. Uns foram degolados, como o apóstolo Paulo, decapitado. João Batista também foi decapitado.
Isaías foi cerrado no meio, Pedro foi crucificado, mas eu acho muito interessante é que quando eles tombavam, outros assumiam a responsabilidade e iam avante. E ao olhar a história do passado, nós percebemos que muitos tombaram, mas a responsabilidade chegaram às nossas mãos. E nós temos que correr aceleradamente para levar a mensagem avante. Alguns de nós iremos tombar, mas outros levarão. Mas vai chegar um dia em que os que tombaram vão ressuscitar e vão estar unidos com o remanescente, com o resto, para o triunfo, para a alegria, para a vitória. Na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 18, 16, verso 18. Evangelho de Mateus 18, Jesus fez questão de dizer o seguinte: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus deixou bem claro que a igreja iria vencer, que a igreja não seria derrotada, certo? Ellen White, ela comenta algo muito interessante, que diz que a igreja parece prestes a cair, né? Mas não cairá. Interessante isso, né? Mas não cairá. Isso é que nós devemos ter em mente. No livro de Profetas e Reis, página 596. Olha só essas palavras aqui. O poder humano e a humana força não estabeleceram a igreja de Deus, nem a podem destruir. Então, quem estabeleceu a igreja de Deus? O próprio Deus. E quem é que vai dar o triunfo da igreja? Deus. Não sobre a rocha da força humana, mas sobre Jesus Cristo, a rocha dos séculos, foi a igreja fundada. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. A presença de Deus dá estabilidade à sua causa. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens. É a palavra a nós dirigida. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Lá está escrito em Isaías capítulo 50, versículo 30, verso 15. A gloriosa obra de Deus, fundada nos eternos princípios do direito, jamais fracassará. Ela prosseguirá de poder em poder, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então a igreja vai vencer. Nós estamos reunidos nesta manhã em uma igreja, nós fazemos parte de uma igreja vitoriosa. Ela vai vencer. Tem um texto no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Vamos ler? Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Esse texto, ele é muito conhecido no mundo cristão. 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. A promessa aqui foi dada por Deus, que guardaria a igreja na hora da maior prova. Por quê? Porque o Senhor viu que a igreja guardou a sua palavra, obedeceu a sua mensagem, guardou os seus mandamentos. Então, na hora que ela teria que passar pela prova final, o Senhor também o guardaria. Interessante como Deus, ele é fiel para nos guardar. Então, nós não podemos temer nada, queridos. No livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4,
1 João, capítulo 5, versículo 4. Vejam só aqui o que diz as Escrituras sobre a igreja. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós sairemos vitoriosos pela fé. O apóstolo Paulo diz que o justo viverá pela fé. Mas Paulo parece que apenas repetiu o que Abacuque lá atrás falou, que o justo viverá também pela fé. Então, irmão, tudo que está relacionado com a nossa doutrina, com a nossa fé, com os nossos princípios, exigirá muita fé de nosso coração. Então, nós precisamos exercer fé. Olha só o que diz o profeta Isaías no capítulo 51. Isaías, capítulo 51. Aí é o versículos. Vamos primeiramente ler o verso 7. Isaías 51, verso 7. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Que Isaías está clamando aqui que nós não devemos ter medo de quem? Dos homens. Versículo 8. Porque a traça os roerá, e como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Nós não devemos temer. Hoje, muitas pessoas estão sendo ameaçadas de toda forma por serem cristãos. De todas as formas, bombardeados de todo jeito, por serem cristãos, sendo humilhados, injuriados, mas as Escrituras diz que nós não devemos temer. O que devemos fazer então diante de tudo isso que está a acontecer e que também que vai acontecer no futuro? Olha só, verso 6. Levantai os vossos olhos para os céus e olhai para a terra de baixo, porque os céus desaparecerão como fumo e a terra se envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será quebrantada. Irmãos, isso aqui é uma promessa maravilhosa. Nós precisamos, no meio de todo o sofrimento, de todas as provas, olhar para cima, para Jesus. Não podemos desanimar. No livro Atos dos Apóstolos, a irmã White diz algo muito interessante sobre este ponto, na página 601, Atos dos Apóstolos, 601. Aqui diz o seguinte: se a igreja se revestir do manto da justiça de Cristo, deixando qualquer aliança com o mundo, raiará para ela o amanhecer de um dia brilhante e glorioso. A igreja precisa simplesmente o quê? Revestir de quê? Do manto da justiça de Cristo e romper com tudo que o mundo oferece. Romper com tudo que o mundo possa oferecer. Terá um dia realmente brilhante. As promessas de Deus, a elas feitas, serão sempre firmes. Ele fará dela uma excelência eterna, um gozo de muitas gerações. A verdade, passando de largo aqueles que a desprezam e rejeitam, triunfará. Então, a verdade está passando hoje pela terra e as pessoas estão rejeitando, mas ela vai triunfar. É isso que o texto está dizendo. Bom, conquanto às vezes pareça haver retardado o seu progresso
nunca foi impedido. Então, muitas vezes a pessoa diz, mas essa igreja não prospera, está sempre com poucas pessoas, sempre passando por provas, mas o sucesso, o progresso nunca foi impedido. Olha só o que aqui diz mais. Quando a mensagem de Deus se defronta com a oposição, ele lhe concede força adicional para que ela exerça maior influência. Dotada de energia divina, ela abrirá caminho através das mais fortes barreiras e triunfará sobre todos os obstáculos. Então a igreja vai triunfar sobre todos os obstáculos. Irmão, Deus, ele não nos chamou para depois nos abandonar, né? Deus jamais fará isso. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, no versículo 6 e no versículo 8, diz, ele não te deixará, nem te desamparará. Então nós temos que continuar firmes, certo? Temos que chorar hoje? Precisamos chorar? Então vamos chorar. É ou não é? Temos que sofrer? Vamos sofrer. Não importa. O importante não é isso aqui. O importante é chegar no final. Chegar no final. Há uns anos atrás, em uma Olimpíada, eu não lembro o nome do atleta, mas ele estava fazendo uma maratona. E de repente ele começou a enfraquecer. Ele começou a cambalear e foi como se fosse cair e caiu. E uma outra pessoa que viu o espírito desportivo nele, o espírito de atleta, de vencedor, tomou ele no braço e foram andando, cambaleando até a linha de chegada. Assim é a carreira dos cristãos. Nós vamos ter que muitas vezes cambalear, mas nós não poderemos permanecer. Quando nós vemos o nosso irmão tombar, nós temos que ir lá e ajudá-lo a caminhar. É assim que nós, para isso nós somos chamados, né? Para isso nós somos chamados. Aconteceu isso com Jesus. Na maratona do julgamento até o Calvário, do tribunal até o Calvário, ele caiu, mas Simão Sirineu chegou e pegou a cruz e Jesus se ergueu e cambaleando, que ele estava fraco, foi até o final na cruz. Então as promessas de Deus são infalíveis, queridos. No livro de Salmos, no capítulo 91, olha só que promessa maravilhosa tem aqui neste salmo para nós que vivemos em 2022. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Aqui, agora em fevereiro, em janeiro de 2022, nós estamos vivendo o lema, o drama da Covid. Muitos estão com medo, até mesmo os crentes estão com medo. Mas aqui diz que não temerás. Está escrito que nós não devemos ter medo. O povo de Deus não pode ter medo das pestes. Olha só, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com as suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide,
calcará aos pés ao filho de leão e à serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Então ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Irmão, nós precisamos fazer uso dessa palavra. Não termos medo. Não termos medo. Nós precisamos ter coragem. Lá no livro de Isaías, capítulo 33, versículo 16, tem um outro texto também que é muito confortador, que o profeta fala. Capítulo 33, versículo 16. Olha só a promessa que está nesse verso. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. No período em que a igreja estiver sendo perseguida, o Senhor conduzirá os seus filhos para as rochas. Lá estarão seguros. E a comida? Não vai faltar comida nem água. A palavra diz que a nossa comida, o nosso pão e a nossa água serão certas. Portanto, nós não devemos temer, irmãos. Não devemos temer. No livro Grande Conflito, tem um texto que me chama a atenção. Ela falando sobre, a irmã White falando sobre a igreja, ela diz o seguinte, a página 628, o povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas enquanto perseguidos e angustiados, enquanto suportam privações e sofrem pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. Então nós passaremos alguns dias de jejum, não é essa dúvida. O jejum faz até bem, né? Está aqui dizendo que nós vamos passar um jejum obrigado, porque não vai ter comida, mas nós não seremos abandonados a perecer. Olha só o que ela diz. O Deus que cuidou de Elias não desamparará nenhum de seus abnegados filhos. Que maravilha, né? Aquele que conta os cabelos de sua cabeça, deles cuidará. E no tempo de fome serão alimentados. Enquanto os ímpios estão a morrer de fome e pestilência, os anjos protegerão os justos, suprindo-lhes as necessidades. Para aquele que anda na justiça, é esta promessa: o seu pão lhe será dado e suas águas serão certas. Os aflitos e necessitados buscam águas e não há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Isaías capítulo 41, verso 17. Então é importante nós crermos que a igreja vai triunfar. Vamos passar provas? Vamos. Vamos passar calor? Vamos também. Vamos passar frio? Vamos. E fome e sede? Vamos. Mas nós não vamos morrer de fome e de sede, e nem de calor, e nem de cansaço. No livro de Isaías, vamos ler esses versos. Isaías, capítulo 26, versículo 20 e 21. Isaías 26, 20 e 21. Aqui tem também mais promessas para o povo de Deus. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos,
e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Interessante aqui as promessas de Isaías, do Senhor a Isaías. Quando as coisas estiverem mais difíceis no mundo, nós temos que entrar no nosso quarto, nos apresentar diante da sala de audiência com Deus e ali orarmos, suplicando a Deus graça, até que passe a ira, porque a ira de Deus vai cair sobre os habitantes desta terra, por causa das transgressões. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 10, como é que diz? Daniel, capítulo 12, versículo 10. Também é importante esse verso. E aqui também tem uma outra promessa para o remanescente. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então nós precisamos entender que isso aqui tem uma promessa de Deus. Nós seremos provados, mas nós vamos entender o significado das provas, das aflições, que são para o nosso próprio bem, né? No livro Grande Conflito, a página 600, o povo de Deus deve, página 630, o povo de Deus deve beber o cálice e ser batizado com o batismo. A própria demora para eles tão penosa é a melhor resposta de suas petições. Esforçando-se por esperar confiantemente em que o Senhor opere, serão levados a exercitar a fé, esperança e paciência, que muito pouco foram exercitados durante sua experiência religiosa. Então hoje tem muitos crentes que não estão exercitando a fé nas pequenas provas, mas vai ter que exercer fé nas últimas provas. Então isso aqui será penosa. Essa experiência será penosa para muitos que hoje não estão acostumados a exercerem a fé. Aí ela continua dizendo aqui o seguinte: contudo, por amor dos escolhidos, o tempo de angústia será abreviado. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. O fim virá mais rapidamente do que os homens esperam. O trigo será colhido e atado em molhos para o celeiro de Deus, e o joio será atado em feixe para os fogos da destruição. Então nós temos essa promessa de que Deus vai cuidar de nós no meio das provas, no meio das aflições. Depressa virá o socorro por parte do Senhor. No livro de Apocalipse tem um texto, no capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, versículo 14 a 17, capítulo 6, versículo 14 a 17. Olha só o que está escrito nesta página da Bíblia, né? 14 a 17. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os rios, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro,
porque é vindo o grande dia da ira, e quem poderá subsistir? Aqui está, irmãos, pessoas que nunca se ajoelharam na vida diante de Deus, nunca se curvaram, vão ter que, pela primeira vez, se ajoelhar diante dos montes para que caiam sobre eles. Então, esta é a condição, né, que vai haver muito em breve. No livro de Apocalipse, capítulo 15, também tem um outro texto, capítulo 15, versículo 2 e 3. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Então, enquanto uns estarão pedindo que as rochas caiam sobre eles para esconder, tem pessoas aqui que estarão cantando o hino do triunfo, o hino da vitória. Então, esse tempo, irmãos, já está muito próximo. Agora vejam só o que está relatado no capítulo 7 de Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Amém? Queridos, nós precisamos saber que Deus vai estar atento a tudo. Nós seremos apresentados diante do Pai como aqueles que vieram de grande tribulação, mas porém que havíamos lavado as nossas vestes no sangue do Cordeiro, né? Vitoriosos, né? Olha só o que Ellen White fala sobre isso no livro Vida e Ensino. Vida e Ensino, página 59. Vida e Ensino, 59. Ali sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram enquadrados perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos estavam perfeitamente satisfeitos com a sua coroa. E outros estavam vestidos com um glorioso manto branco dos ombros aos pés. Havia anjos de todos os lados ao redor de nós quando caminhávamos sobre o mar de vidro em direção à porta da cidade. Jesus levantou o potente e glorioso braço, segurou o portal de pérolas, fez girar sobre os seus luzentes gonzos e nos disse: lavaste as vossas vestes no meu sangue, permaneceste firme na minha palavra, na minha verdade, entrai. Todos nós entramos e sentíamos ter perfeito direito à cidade. Que coisa linda, hein? Que coisa linda. Perfeito direito à cidade. E ela não para de falar, aqui no Grande Conflito, ela diz o seguinte, sobre esse fato, esse fato do mar cristalino, né? Aqui na página 648, diz o seguinte: no mar cristalino, diante do trono, naquele mar como que de vidro misturado, tão resplandecente
é ele, pela glória de Deus, está reunida a multidão dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do seu número. Está bem claro? Aqui Herman White não está falando dos valdenses. Herman White não está falando aqui dos reformadores do século XVI. Por quê? Os que vão vencer a besta, a sua imagem e o seu número, somos nós. Então ela viu essa multidão reunida, com o Cordeiro sobre o monte de Sião, tendo harpas de Deus, estão os 144.000 que foram redimidos dentre os homens. E ouve-se como um som de muitas águas e de grande trovão, uma voz de harpista que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo. Diante do trono, cântico que ninguém podia aprender, senão os 144.000. É o hino de Moisés e do Cordeiro, hino de livramento. Ninguém, a não ser os 144.000, poderia aprender aquele canto, pois é o de sua experiência. E nunca ninguém teve experiência semelhante. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes, tendo sido trasladados da terra dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Estes são os que vieram da grande tribulação, passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve desde que houve nação, suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó, permaneceram sem intercessor durante o derramamento final do juízo de Deus, mas foram livres, pois lavaram seus vestidos e os banquearam no sangue do Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Viram a terra devastada pela fome e pestilência, o sol com poder para abrasar os homens com grandes calores, e eles próprios suportaram o sofrimento, a fome e a sede, mas nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, pois o sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes da água da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Amém. Irmãos, louvado seja Deus por essas mensagens, por essas promessas, por essa certeza. Nós não estamos sozinhos aqui neste mundo. Jesus e o Pai, o Filho, eles não viraram o rosto. Outro dia eu vi uma senhora, depois de perder o pai e a mãe por causa da Covid, ela me perguntou: pastor, Deus, porventura esqueceu desse mundo? Eu disse, não. Ele está observando tudo. Uma ouvinte da rádio perguntou para mim uma vez: Deus ainda se importa com este mundo, pastor? E eu respondi, seguramente que sim, Ele se importa. Ele tem filhos preciosos aqui nesta terra. Ele tem pessoas que nunca se ligaram ao movimento de seu povo, que vão se ligar. E é por isso que Deus está pacientemente esperando que essas pessoas despertem para se encontrar com Jesus e enfileirar assim a sua igreja para receber a promessa do triunfo da vitória.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para isso. Amém. Só em Jesus.